Olá, amados ouvintes, está no ar o seu devocional diário do Temor e Tremor. Essa semana nós estamos meditando nas parábolas de Jesus. Ontem nós vimos a parábola do semeador com a irmã Maeli. E hoje nós vamos nos debruçar no texto de Mateus 18, versículo 21 ao versículo 35. A parábola do servo que não queria perdoar, né? Mas antes de lermos a passagem, nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para que nos direcione nesse momento, pedindo para que Ele fique conosco durante todo esse tempo que nós estaremos juntos aqui. Vamos orar. Para o desejarmos. Senhor Deus, Pai Santo, estou aqui diante de Ti, Pai, para Te pedir perdão por todas as minhas falhas, meu Deus amado. Quero, meu Deus, que nesse momento Tu venha falar através de mim. Usa-me como um canal, meu Deus. Obrigado por mais esta oportunidade que Tu está me concedendo. Peço que Tu possa estar com cada um dos nossos ouvintes, Pai. Tu venha tocar o coração deles com a Tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Agora já falamos com o Senhor Deus, já pedimos a direção dele. Vamos agora para a leitura do texto, que como eu falei é Mateus 18, 21 ao 35. O servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos, e começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então, o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me, ó tu que deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Vamos agora para as considerações a respeito do texto bíblico. Como a gente pode perceber pela leitura, a parábola ela vai focar no perdão e em como nós devemos exercer esse perdão com o próximo. Até onde nós devemos perdoar? Existe um limite para a gente perdoar, né? Nós só vamos entender essas perguntas quando a gente olha para a parábola e aí quando a gente olha para a maneira como Deus nos perdoou, não é? Pedro ele pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. E Jesus ele rapidamente responde: olha, 70 vezes 7, porque o 7 é o número da perfeição, né? Multiplicar a perfeição. Então assim, Jesus mostra dessa maneira que o perdão ele não pode ser medido, muito pelo contrário, ele tem que ser praticado de forma contínua. É como se Jesus tivesse dito para Pedro: olha, tu tem que praticar continuamente a perfeição. Mas vamos entender a parábola, né? Nós somos apresentados a um homem que devia ao seu senhor uma quantia de 10.000 talentos. Para se ter uma ideia, essa quantia era inimaginável lá na época, pois o talento lá era o valor mais alto daqueles dias. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer uma comparação. Herodes ele recebia por dia de juros 900 talentos do reino todo, e esse homem devia 10.000 talentos. Sim, a gente já pode observar que a dívida que esse homem tinha para com o seu senhor era muito grande, né? De certa forma, esse homem jamais
poderia quitar essa dívida, né? Vale lembrar também aqui que Jesus ele não explica como esse homem chegou a essa dívida. Jesus aplica aqui uma certa hipérbole, né? Um certo exagero para exemplificar essa situação para a gente. E ele usa isso para mostrar, para fazer uma comparação com a nossa dívida com Deus, com o Pai Celestial. Porque se a gente olhar para a dívida desse homem com o seu Senhor, a gente vai ver que esse homem ele não tinha a mínima condição de pagar essa dívida. Quando nós comparamos isso, essa quantia que esse homem devia a esse Senhor, com a nossa dívida com Deus, essa quantia que esse homem devia ao seu Senhor, ela se torna insignificante, porque a nossa dívida com Deus, ela não pode ser quantificada, e muito menos paga por algum esforço nosso. O nosso débito para com Deus, ele não tem limites, a gente não pode pagar. Nosso débito é o pecado, e a gente não pode dizer que não tem pecado, como a gente vê lá em 1 João 1,8, que diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, nós não podemos negar essa dívida. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. Mas vamos continuar para a gente progredir na história. O homem ele se lança aos pés desse Senhor, né, do Senhor dele, e diz: Senhor, tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Ou seja, Senhor, me perdoa, eu vou te pagar tudo. Mas a real é que esse homem ele não tinha como pagar. Como eu já falei, era impossível esse homem quitar essa dívida. Mas o Senhor dele, não movido por essa promessa de que ele iria pagar, não movido na esperança de que esse homem pagaria a dívida dele, esse Senhor foi movido de compaixão, libertou ele, soltou e perdoou a dívida. Simplesmente isso, não foi movido por uma promessa de que ele receberia o que esse homem devia, mas simplesmente porque ele foi movido de compaixão, perdoou. Dessa forma, o devedor ele recebeu uma resposta que talvez nem ele mesmo esperava, né? Ele recebeu perdão. O Senhor dele teve piedade, livrou ele dessa dívida terrível. Aquele homem, ele não merecia esse perdão, ele não merecia ser livre dessa dívida, porque certamente essa dívida era justa. O Senhor tinha todo o direito de cobrar essa dívida dele, de fazer com que ele pagasse. Mas mesmo assim ele não fez. Pelo contrário, ele teve misericórdia e perdoou a dívida desse homem. Que história linda, né? Maravilhosa. Mas ela não acaba aqui, essa história ela não acaba dessa maneira linda, do Senhor perdoando a dívida de um homem que tinha por direito que pagar essa dívida. Com a dívida perdoada, o servo saiu da face lá do senhor dele e no caminho ele encontra um dos seus conservos, ou seja, ele era servo de um senhor, mas também tinha seus servos, né? E esse servo também lhe devia uma quantia. Só que era uma quantia insignificante se comparada com a que ele devia para o outro senhor. Essa quantia que ele devia era 100 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então a gente já vê que se compararmos as dívidas era muito menor. Então assim, essa dívida ela poderia ser paga em alguns dias de trabalho. Então era de se esperar que esse homem que recebeu o perdão do seu senhor derramasse perdão, né? Perdoasse também esse servo, não é? Não, aí é que a história agora ela toma outros rumos. Como o texto diz, tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Perceba, o devedor agora aqui de 100 denários teve a mesma atitude que esse homem teve para com o outro senhor. Se lançou aos pés dele e pediu perdão pela dívida. Mas, indo ao contrário do que ele recebeu, que ele tinha recebido perdão, esse homem retribuiu com punição, não perdoou a dívida de 100 denários e o lançou na prisão. Mas, como nada se faz às escondidas, não é? Tinha algumas testemunhas que viram a atitude desse homem, né, para com seu conservo. E essas pessoas foram contar para aquele primeiro senhor, não é? Esse, sabendo disso, mandou chamar, né, esse homem e disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que devia. Esse homem tinha recebido perdão e retribuiu punição. A atitude correta seria ele devolver perdão, retribuir com perdão, não é? Daqui nós já tiramos uma ideia de que todo aquele que receber perdão deve retribuir com perdão. Porque a nossa dívida com Deus
ela era infinitamente maior do que a desses homens, do que a desse homem. E mesmo assim Deus perdoou. Ele mandou o seu único filho para quitar essa dívida, porque a gente não conseguiria pagar essa conta. Essa parábola, ela nos mostra o contraste entre o amor de Deus, as suas infinitas misericórdias e o comportamento egoísta, mesquinho dos homens. Ele recebe uma coisa, recebe o bem e paga com o mal. Assim como era justo aquele senhor condenar aquele homem, era justo Deus nos condenar ao inferno. Olhe para esse fato e perceba a sua total falta de capacidade de se livrar da dívida que o pecado deixou impregnado na nossa essência, na tua essência. Se não fosse Deus ter mandado Jesus, nós iríamos morrer, mas nós fomos perdoados e devemos perdoar também. Mas acontece que eu não vejo isso na nossa geração. Eu não vejo perdão sendo derramado nas nossas igrejas, no meio da nossa sociedade. O que eu vejo são declarações do tipo: bandido bom é bandido morto, que só mostra, que só exemplifica, que escancara a maldade do coração do homem. Essas pessoas se acham justiceiros e querem aplicar a justiça acima de tudo. Mas para você que se acha um justiceiro, deixa eu te contar uma coisa: não há como separar justiça de misericórdia. Porque mais uma vez eu vou te falar, se Deus tivesse aplicado única e exclusivamente justiça para conosco, seria o nosso fim. Mas não, ao invés disso, ele usou da misericórdia dele e graciosamente nos perdoou, nos salvou ao mandar o filho dele para morrer no nosso lugar. Olha o Salmo 130, o verso 3 e o verso 4, e me diga qual é a sua opinião a respeito disso. Se tu, Senhor, observardes iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quem poderá escapar se Deus olhar para o nosso pecado, para a nossa dívida? Mas o Salmo continua: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Se Deus olhasse para você, para nós, que adora usar a justiça, né? A sua justiça, eu estou falando da sua justiça, não da justiça de Deus. E você adora aplicar a justiça separado da misericórdia. Me diga, você poderia escapar? Eu creio que não. Ninguém escaparia se Deus fosse aplicar a justiça dele em nós, porque nós somos merecedores da condenação eterna, da danação eterna. Mas ainda bem que com Deus está o perdão. Com ele está Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, que nos trouxe a paz. Ele trouxe paz para nós que estávamos em guerra com Deus. Ele trouxe o perdão de Deus para nós. Por isso eu te digo, se você não perdoar, não usar de misericórdia com o seu próximo, se você não perdoar de todo o seu coração aquela pessoa que te fez algum mal, da mesma forma que Deus fez conosco, se você não perdoar essa pessoa da mesma forma que Deus fez conosco, porque eu te digo, a ofensa que o teu irmão cometeu contigo é bem menor da ofensa que nós cometemos para com Deus. A nossa ofensa foi muito maior e mesmo assim Deus nos perdoou. Então você tem que perdoar da mesma forma que Deus nos perdoou. Do contrário, o teu destino é o mesmo que o homem da parábola. Você será entregue aos atormentadores até que a tua dívida seja paga. Eu tenho uma coisa para te dizer. Tendo em vista que a nossa dívida para com Deus é incalculável, o nosso tormento será eterno, a nossa prisão será eterna. Eu quero que você entenda. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Você foi perdoado, deve perdoar. O perdão é uma das marcas distintivas do crente verdadeiro. Se você não perdoa, eu sinto em te dizer, mas você não nasceu de novo. Então, se achegue a esse Deus. Se achegue a Deus, o Deus do perdão, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, mas também o Deus da justiça. Que se você não perdoar, se você não tiver essa marca distintiva, você irá ser entregue aos atormentadores eternamente. Mas se aproxime de Deus, derrame o perdão, assim como Ele derramou o perdão sobre a tua vida. Porque assim Deus está dizendo, assim a palavra de Deus diz: se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Uma das marcas distintivas do crente verdadeiro
é o perdão. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pelos irmãos que ficaram até o final, Pai, escutando. Pai, eu peço, meu Deus, que Tu nos capacite, Pai, a derramar perdão, assim como Tu derramou o perdão, Pai, em nós. Nós que éramos pecadores, Pai, nós terríveis, Pai, que não reconhecíamos os nossos pecados, mas Tu derramou perdão, Tu quitou a nossa dívida ao mandar Teu Filho. Então nos ajuda, meu Deus amado, a perdoar, assim como Tu nos perdoou. Que as ofensas que os irmãos cometem contra a gente, contra nós, que elas sejam nada comparado ao Teu amor, comparado ao Teu perdão. Nos ajuda a perdoar. Eu te peço que Tu abençoe a vida de cada irmão que nos escuta. Peço que Tu continue abençoando esse projeto. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez eu deixo aqui o pedido para você compartilhar esse devocional. Para você compartilhar a palavra de Deus. Nos vemos amanhã com mais um devocional, com mais um momento de reflexão para a nossa vida. Amém.